Apocalipse capítulo 15 é um prelúdio do derramamento das 7 taças da ira de Deus, que contém as 7 últimas pragas que vão ser derramadas sobre a terra, especificamente sobre o governo da besta e sobre os adoradores do anticristo, aqueles que forem marcados na mão direita ou na testa com o número da besta, que é 666, ou o seu nome. Depois de Deus ter enviado 7 trombetas com juízos parciais, nós vemos em Apocalipse capítulo 9, versículos 20 e 21, que os homens não se arrependeram dos seus pecados, das suas maldades. Então, a ira de Deus vai ser consumada logo em seguida, através das 7 taças. Esses sobreviventes do período das trombetas, conforme o texto diz, vão ser destruídos na fase das 7 taças da ira de Deus, que é a fase da grande tribulação. A igreja não vai estar nesse período na terra, ela já vai ter sido arrebatada e vai estar nas bodas do Cordeiro. Conforme nós lemos em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, a igreja vai ser guardada, a igreja fiel, da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então é importante dizer isso porque tem muitos que acreditam que a igreja fiel vai passar por essa fase de dor e de sofrimento que a humanidade vai estar vivendo. E a Bíblia deixa bem claro que não. Quando chega aqui no Apocalipse 15, nós vemos que esses momentos que antecedem a ira de Deus, João ele via algo muito importante no céu. Aqui diz que João viu um outro grande e admirável sinal no céu. Ele viu 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então você vê que Deus está irado no seu trono, irado com aquilo que a besta, que é o anticristo, vai fazer. Eles vão estar encantando o planeta Terra e vai fazer um acordo com muitos por 7 anos. E na metade dos 7 anos, o anticristo vai quebrar esse acordo, vai entrar no templo em Jerusalém, que ele mesmo vai mandar reerguer para convencer os judeus a acreditarem que ele é o Messias. E ele vai entrar ali, vai acabar com os sacrifícios que vão ser feitos e ele vai exigir adoração. E ele vai fazer com que todos que foram marcados o adorem. Então vai ser um período em que o dragão ele vai estar corrompendo a humanidade a levantar um governo maligno, um governo contra Deus. E aqui nós vemos que a ira de Deus vai ser derramada sobre todos esses. Depois João ele viu como um mar de vidro misturado com fogo. Simultaneamente, aquela visão dos anjos, ele viu um mar de vidro misturado com fogo. O que significa isso? O mar, nas visões do Apocalipse, na visão bíblica, simboliza povos. Então, aqui está dizendo que esses povos estavam misturados com fogo, porque fala da ira de Deus. E ele vê ao lado desse mar de vidro aqueles que venceram a besta, ou seja, aqueles que não se deixaram levar pelo seu falso discurso de paz e de segurança e que não forem marcados. Ele vê que esses santos de Deus, eles estavam com harpas em suas mãos. Essas harpas, elas representam a adoração que eles vão estar prestando a Deus nesse período. Aqui diz que eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E eles começam a dizer: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Além deles declararem as grandezas de Deus, eles vão estar declarando que a ira de Deus vai ser consumada sobre a terra. Depois disso, João ele olha e vê que no templo do céu, o templo do tabernáculo, do testemunho, ele se abre. E o que isso significa? Que esse lugar é um lugar que Cristo continua fazendo o seu serviço sacerdotal. Ele, como sumo sacerdote, ali ele recebe as orações dos santos. E
como diz a sua palavra, ele é aquele que intercede junto ao Pai por nós, por aqueles que se achegam a eles para se aproximarem de Deus. Então, nesse momento, ele vê que abre o templo do céu e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo. Eles estavam lá dentro e saíram do templo, ou seja, eles saíram em resposta de Deus para o planeta Terra. E esses anjos tinham 7 pragas, e eles estavam vestidos de linho puro resplandecente, e cingidos com cinto de ouro pelo peito, ou seja, eles estavam preparados para essa fase terrível. E um dos 4 animais, aqueles 4 seres viventes que guardam o trono de Deus, um deles deu aos 7 anjos que tinham as salvas de ouro, da ira de Deus que vive para todo sempre. E então, logo em seguida, o templo se encheu com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia mais entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então você vê que o período do serviço ali de intercessão e o período de colher as orações, o período de Deus fazer misericórdia, aqueles que clamam por misericórdia, vai acabar. Vai parar por um tempo, melhor dizendo. Por quê? Porque nesse período Deus vai estar manifestando a sua ira. E ela vai ser sem misericórdia, sem mistura, sem arrependimento, sem perdão. Então o templo do Senhor vai fechar durante essa fase. Então Apocalipse capítulo 15 fala sobre esses momentos que vão anteceder a grande tribulação. Essa tribulação do planeta Terra por ter escolhido adorar ao dragão, ter seguido a besta, também ao falso profeta, que vai estar fazendo um trabalho de convencer as pessoas de que ele é o Messias, ele vai estar solucionando os problemas do planeta Terra e ele vai proporcionar uma falsa paz, uma falsa segurança, e muitos vão acabar caindo nesse discurso. E eu termino essa palavra dizendo que nós precisamos estar atentos aos sinais que o Senhor ele emite sobre a terra. Tudo o que está acontecendo já está apontando para esses últimos dias. E a igreja não pode se ver convencida, enganada por aqueles que se levantam prometendo paz e segurança. Porque a palavra do Senhor diz que os falsos cristos e os falsos profetas, eles vêm tentando convencer, se possível, até os eleitos de Deus. Então a igreja não pode se deixar levar por esse discurso. Ela precisa estar focada na mensagem que Cristo, ele quer que a igreja proclame, a mensagem de salvação, que ainda há tempo para arrependimento. Mas aqueles que forem marcados pela besta, estes não vão ter mais salvação. Então, enquanto a porta da graça está aberta, a igreja precisa estar focada apenas nisso. Não em promover um governo, uma paz, uma falsa justiça que não pode vir por esses homens, mas está focada, unida à Igreja de Cristo, ao seu Santo Espírito, em proclamar as boas notícias de salvação. E que está se aproximando essa fase da ira de Deus.